Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Felipe Piani e hoje eu vim trazer para vocês aqui a questão 55 que caiu na prova do Barro Branco, beleza? Que tem alguns conceitos de progressão aritmética. Então, sem enrolação, já bora para o exercício. Em 2015, uma grande empresa petrolífera iniciou o processo de reutilização da água usada para o resfriamento das peças que produzia e fez uma projeção de aumento gradual em progressão aritmética até o ano de 2050 do volume de água que será reutilizada ano a ano. Então a tabela apresenta os volumes de água reutilizados nos primeiros anos. Então aqui a gente tem o volume de água no ano de 2016, que foi 23,5 metros cúbicos, 2017, 24 metros cúbicos e 2018, 24,5 metros cúbicos. Considere que AN seja o termo geral da progressão aritmética que indique o volume da água reutilizada em milhões de metros cúbicos como N igual a 1, representando o volume de água reutilizada no ano de 2016, N igual a 2 representando o volume de água reutilizada no ano de 2017 e assim sucessivamente. Nessas condições, tem-se que... Então, beleza, ó. O que a gente tem que fazer? A gente sempre tem que anotar as principais informações do exercício. Então, aqui, por exemplo, a primeira informação muito importante é que fez uma progressão de aumento gradual em PA. Beleza? E aqui os volumes de água nos 3 primeiros anos. 2016, 23,5, 2017, 24 e 2018, 24,5. Tá, a gente tem que achar o termo geral da progressão aritmética de forma que o A1 seja o volume de água em 2016 e o A2 a quantidade de água em 2017. Então, beleza. Anotando aqui no cantinho essas informações é o seguinte, ó. Esses termos estão em PA, tá? O A1, que é o volume de 2016, o nosso A1 vai ser igual a 23,5. O A2 é igual a 24 e o A3 é igual a 24,5. E ele quer saber qual que é o termo geral dessa PA. Quando a gente quer calcular o termo geral de uma PA, a gente faz AN, que é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. E dessa formulinha aqui, a gente já tem o valor de A1, que vai ser o nosso 23,5, mas a gente ainda não tem o valor da razão. A razão a gente ainda não conhece. Então, como que a gente vai calcular essa razão? Então, vai. Cálculo da razão. Existem várias formas de calcular uma razão de uma PA. A primeira forma é você fazer o termo da frente menos o de trás. Então, por exemplo, a nossa razão vai ser A2 menos A1. O A2 é 24 e o A1 23,5. E aí a gente tem que a razão é meio. Ou a gente pode fazer o seguinte, a gente tem que o nosso A2 é igual ao A1 mais R. Substituindo os valores aqui, A2 é 24 e o A1 23,5 mais R. E aí, colocando para o outro lado com sinal negativo, já vai dar que R é igual a meio. Ou você pode também usar o A3, que ficaria o seguinte: A3 é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O que a gente vai fazer aqui? É 3 o N, então 3 menos 1 vai ser A3 igual a A1 mais 2 vezes R. Então, o que vai ser? O A3 é 24,5. Vou passar aqui para o outro lado negativo. Menos 23,5 é igual a 2R. Então, a gente vai ter que 2R é igual a 1, R é igual a meio. Tá, beleza. Isso daqui foi só uma forma de revisar a razão.
Agora, para a gente ir para o exercício é o seguinte, a gente vai voltar para esse termo aqui que eu vou escrever nessa parte da folha. Então, a gente tem que o AN, que eu anotei lá para vocês, o nosso AN é igual o A1 mais N menos 1 vezes a nossa razão. A gente já sabe quanto que é o A1 e a gente sabe quanto que é a razão. Então, nosso AN vai ser o A1, que é 23,5, mais N menos 1, vezes nossa razão, que é meio. Então, o que eu vou fazer nesse outro canto aqui? Eu vou aplicar a distributiva nesses parênteses, tá? Então, aqui, distributiva vai ficar o seguinte. Nosso AN vai ser 23,5 mais N vezes 0,5N menos 1 vezes meio, 0,5. Beleza, mas a gente ainda não terminou. A gente tem 23,5 menos meio. Então, o nosso AN vai ser 23 mais 0,5N. Beleza, meus queridos? Então, a alternativa correta para esse exercício, alternativa C. A única coisa que ele fez foi colocar esse termo na frente desse, mas não muda nada. Beleza, meus queridos? Então, se você gostou dessa resolução, uma questãozinha bem interessante do barro branco, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, beleza? Valeu e até mais. Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Felipe e hoje a gente vai resolver a questão 56 da prova do barro branco, beleza? Então, sem enrolação, já bora para o exercício. No ano passado, uma empresa investiu 108 milhões em projetos e programas relacionados ao meio ambiente, o que correspondeu a 4% do valor total dos investimentos que ela fez o ano todo. O valor dos investimentos realizados por essa empresa no ano passado, com exceção o valor investido em projetos e programas relacionados ao meio ambiente, foi de. Então, beleza, vamos anotar aqui, como eu sempre faço em todos os vídeos, as principais informações. Ó. Então, a empresa no ano passado investiu 108 milhões de reais em projetos relacionados ao meio ambiente. E esses 108 milhões correspondem a 4% do valor investido no ano passado, né? Beleza. E ele quer saber qual que é o resto desse dinheiro, qual que é esses 96%. Então, ó, vou fazer um desenho aqui que eu acho que vai ficar mais simples. A gente tem aqui uma porção de dinheiro, tá? Aqui. Onde dessa porção de dinheiro investido, 4% vão para questões de meio ambiente. E o resto, que corresponde a 96%, é destinado aos outros investimentos. Beleza. E o exercício está interessado em descobrir quanto que foi investido nesse outros. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. 4% desse investimento corresponde a 108 milhões. Então, 4% corresponde a 108 milhões. Já 96%, que é a nossa pergunta, 96 corresponde a X milhões, que vai ser a resposta do exercício. Então, 96% X milhões. O que a gente vai fazer? Isso daqui é uma regrinha de 3, então a gente vai multiplicar cruzado. Então, vai ficar 4x é igual a 96 vezes 108. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o x e passar o 4 dividindo já. Vai ser 96 vezes 108. A gente pode fazer uma simplificação aqui. Vamos dividir o 108 por 4 já.
que eu acho que fica mais fácil. 4 cabe 2 vezes dentro de 10, que é 8, sobra 2, 28. 4 vezes quanto que dá 28? Vezes 7. Beleza. Então, isso vai ser a mesma coisa aqui, 96 vezes 27. Fazendo essa conta aqui bem rapidamente, a gente tem o seguinte, 96 vezes 27, 7 vezes 6 é 42, e 7 vezes 9 é 63. Mais 4, 63, 64, 65, 66, 67. Mais 2 vezes 6, 12. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Então, 2, 9, 5. Então, o total investido em outros investimentos, sem ser o total investido para o meio ambiente, foi de 2.592 milhões de reais. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, beleza? Valeu e até mais. Fala, meus queridos, tudo certo? Meu nome é Felipe Pena e hoje a gente vai resolver a questão 57 do barro branco, beleza? O que a questão fala pra gente? A figura representa um quebra-cabeça geométrico chinês com 7 peças denominado tans, 5 triângulos retângulos, todos semelhantes entre si, um quadrado e um paralelogramo. Com essas 7 peças sem sobrepô-las, podem se formar várias figuras como a de uma casa, a de um gato, a de um cisne, além de figuras geométricas, como a do quadrado representado aqui nessa figura. Considerando-se todos os ângulos internos das tans, representam-se como alfa e beta as medidas em graus do maior e menor desses ângulos. Nesse caso, alfa mais beta corresponde à medida de um ângulo, alternativa A, agudo, B, reto, C, obtuso, D, raso e E, côncavo. O que acontece? A gente tem sempre que selecionar as informações principais da questão. E nesse caso é o seguinte, ele falou aqui que a gente tem essas peças que a gente chama de tans e você pode organizar esses tans de forma a fazer várias figuras, como um gato, tá? Ou esse quadrado aqui que fizeram aqui. Ele chamou de alfa e beta o maior e o menor ângulo dessa forma aqui, dessa representação. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que o menor ângulo nessa forma vai ser esse aqui, que a gente vai chamar de beta, né? E o que ele é? Você sabe que num quadrado o ângulo vai ser 90 graus. Como isso daqui é a diagonal, é uma bissetriz, vai dividir o ângulo de 90 em 2. Então, a gente sabe que beta é 45 graus. Agora, a gente tem que achar o alfa, que é o maior ângulo formado. A gente sabe que é esse. O que a gente pode fazer? Você pode verificar simplesmente que alfa mais beta tem que dar 180. Ou você pode fazer a seguinte forma. Ó. Você vem aqui, você vai prolongar, tá? Você vai prolongar e vai usar a técnicazinha do zorro. O que é esse zorro? Você vai vir e vai fazer o Z, ó. Tá vendo que forma um Z feito de azul aqui, ó? Vai formar esse Z. O que isso quer dizer? Que esse ângulo beta é igual a esse ângulo aqui, que também vai ser beta, tá? Então agora você pode imaginar aqui, você pode observar que alfa mais beta tem que dar 180. Então aqui, alfa mais beta é igual a 180 graus. Então quanto que vai ser o alfa? Vai ser 180 graus menos 45 graus. Alfa é igual a 135. Então, a gente somando 135 com 45, a gente tem que vai ser um ângulo raso, ou seja, com medida igual a 180. Outra forma de você fazer mais rápido é só observar isso aqui que eu falei. Faz a técnica do zorro e a gente tem que alfa mais beta já dá 180. Aí você assinala a alternativa D. Beleza, meus queridos? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, beleza? Valeu e até mais. Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Felipe Pena e hoje a gente vai resolver a questão 58 do barro branco, beleza? O que a questão fala pra gente? Uma pequena indústria funciona com duas máquinas idênticas, operando com rendimentos iguais.
Ao realizar um trabalho juntas, iniciando ao mesmo tempo, ambas as máquinas produzem 120.000 unidades de um produto em 5 horas ininterruptas. É correto afirmar que, para produzir 100.000 unidades do mesmo produto, nas mesmas condições de funcionamento em uma única máquina, levará o tempo mínimo de. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente sempre tem que anotar as principais informações. Ele falou que produzindo com duas máquinas juntas ininterruptamente, você consegue produzir 120.000 unidades de um produto em 5 horas, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que calcular quanto tempo demoraria para uma só fazer 100.000 unidades. O que a gente vai fazer, ó? Então, por exemplo, aqui no exercício falou que duas máquinas iguais, idênticas, trabalhando ininterruptamente por 5 horas, vão produzir 120.000 unidades de determinado produto. Então, você concorda que a máquina A vai produzir 60.000 unidades e a máquina B também 60.000 unidades. Beleza. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, que uma máquina só, então vou escrever aqui, uma máquina produz em 5 horas, tá? 5 horas. É só separar aqui. Uma máquina produz em 5 horas 60.000 unidades. Em quantas horas, x horas, ele vai produzir 100.000 unidades? O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar em x. O que vai ficar então? Vai ficar aqui 5 vezes 100.000 é igual a x vezes 60.000, que é a mesma coisa que 60.000x, certo? 60x. O que a gente vai fazer? A gente vai simplificar, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4 zeros e aqui tem 5 zeros. Então, eu vou tirar 4 e vou tirar 4. Então, a gente tem que x vai ser o quê? Vai ser 5 vezes 10, que é 50, dividido por 6. Beleza. Então, o que a gente vai fazer, então? A gente tem o seguinte, ó. A gente pode separar isso daqui no quê? Qual número aqui perto de 50 que é múltiplo de 6? A gente tem 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. Então, vai ser o seguinte, eu vou trocar esse 50 dividido por 6 por 48 dividido por 6 mais 2 dividido por 6. Por quê? O que vai ser esse 48 dividido por 6 de horas? Vai ser 8 horas. Então, essa parte aqui, 48 dividido por 6, corresponde a 8 horas inteiras. Agora, esse 2 sextos de uma hora, o que é? A gente tem o quê? O que isso vai ser? Simplificando por 2 em cima e embaixo. É 1 terço de 60 minutos. Então, o que a gente vai fazer? 1 terço vezes 60. Isso vai ser a mesma coisa que 60 dividido por 3, que dá 20 minutos. Então, o tempo que uma máquina só vai demorar para fazer 100.000 unidades de um determinado produto são 8 horas e 20 minutos, a alternativa B. Beleza, meus queridos? Se você gostou da resolução desse exercício, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, beleza? Valeu e até mais. Fala, meus queridos, tudo certo? Meu nome é Felipe Pena e hoje a gente vai resolver a questão 59 do Barro Branco, beleza? Só que antes disso, não esquece de deixar aquele like, isso ajuda muito o nosso conteúdo crescer, tá? Então, o que a questão fala? No início do ano de 2019, uma rede social de discussões sobre determinado assunto contava com 6.000 pessoas cadastradas. Sabe-se que o número de pessoas cadastradas tem praticamente dobrado de ano a ano. Então, o que isso quer dizer? Se um ano tinha 1.000, passou a ser 2.000. No outro, 4.000. No outro, 8.000 e assim por diante, tá? Desde sua criação no início do ano de 2015. Fazendo-se corresponder t igual a 0 ao 2015, t igual a 1 ao ano de 2016 e assim sucessivamente,
A representação algébrica da função que menor representa o número n de pessoas cadastradas nessa rede social em função de t, enquanto o número de pessoas cadastradas continuar dobrando ano a ano é. O que vai ser, ó? Ele falou para a gente que nessa funçãozinha aqui a gente tem, ó, t igual a zero vai ser o ano de criação, né? Que vai ser o ano de 2015. E vai assim por diante. Cada ano que vai passando vai aumentando t igual a 1. Então, por exemplo, a gente vai ter depois o ano de 2016, depois 2017, 2018 e a gente tem a quantidade de pessoas no ano de 2019. O que vai ser? Vai ser o seguinte: 2015 é T0, 2016 T1, 2017 T2, 2018 T3 e 2019 T4. Em 2019, a gente teve 6 mil pessoas cadastradas nessa rede social. Então, 6 mil, certo? Se a quantidade de pessoas sempre dobra de ano após ano, para a gente ir voltando, é só a gente sempre dividir por 2. Então, aqui, 6 mil dividido por 2, 3 mil. 3 mil dividido por 2, 1.500. 1.500 dividido por 2, 750. 750 dividido por 2, a gente tem que é 375. Como a quantidade de pessoas na rede social sempre dobra ano após ano, vai ser uma função exponencial que sempre vai dobrar. Então aqui a gente tem o fixo, que é o t0, de 375. Por isso, a alternativa correta, a alternativa A, 375 vezes 2 elevado a t. Beleza, meus queridos? Alternativa A. Se você gostou dessa resolução, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, beleza? Valeu e até mais. Fala, meus queridos, tudo certo? Meu nome é Felipe Pena e hoje a gente vai resolver a questão 60 do barro branco, beleza? Então, o que a questão fala pra gente? Um míssil posicionado em um ponto A e inclinado a determinado ângulo com o solo horizontal foi programado para percorrer uma trajetória modulada por uma função f, definida por f de x igual a menos 1 dividido por 10.000x ao quadrado, mais 1 dividido por 4x, com o objetivo de atingir um ponto B. Fixando-se como 0, 0 as coordenadas do ponto A em um sistema de coordenadas cartesianas, cujo eixo das abscissas, com unidade em metros, representaria o referido solo. A ordenada do ponto B seria igual a 0, e a abscissa desse ponto seria igual a... Então, o que acontece? A gente tem que esquecer um pouco a função em si e pensar mais no gráfico dessa função. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui para vocês o plano x e o plano y, né? Que é o plano das abscissas, que é o plano x, e o plano das ordenadas, que é o plano y. Então, aqui, x das abscissas e y das ordenadas. Nesse caso aqui, esse plano aqui seria o solo, tá? Que está jogando esse foguete. E ele falou que vai fixar esse foguete inclinado no ponto 0, 0. E fazendo uma revisão, o que é esse ponto 0,0? É o ponto onde x é igual a 0 e y é igual a 0. Ou seja, na origem do nosso gráfico. Beleza? E vai ser lançado de acordo com essa função. E ainda ele falou que a trajetória desse foguete vai ser a função, né? Essa função quadrática f de x, que é igual a menos 1 dividido por 10.000, x ao quadrado, mais 1 dividido por 4x. O que a gente pode observar dessa função? Ela é uma função quadrática, logo o nosso gráfico vai ser uma parábola. E ele, ó, se você observar, o a dessa função é menos 1 dividido por 10.000. O b dessa função é 1/4. E o c a gente não tem, que é 0. Então, isso daqui vai ser uma funçãozinha que o gráfico dela vai ser uma parábola. E como o a é negativo, vai ser concavidade para baixo. Então, vai ficar uma trajetória dessa forma, assim, ó.
Ou seja, o ponto B que a gente quer descobrir vai ser a outra raiz dessa funçãozinha que a gente vai chamar de f de x, que está escrito aqui tudo certinho. Então, qual que é os passos para a gente entender? Aqui, a gente sabe que vai cruzar o eixo x, tá? Então, a gente tem que calcular a parte x, mas a gente sabe que o das ordenadas já é zero, igual o exercício falou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular as raízes dessa função. A gente sabe que uma raiz é o zero, que a gente já sabe, a gente tem que calcular a outra, que é o x, tá? Então, como que vai ser? Para calcular a função, a gente vai fazer delta, é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Mas uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte, nessa função, c é igual a zero. Então, essa parte aqui, ó, inteira é igual a zero. Então, vai ser o seguinte, nosso delta vai ser apenas o b, que é 1/4 ao quadrado. Quando a gente faz uma potência de uma fração, a gente tem que cair tanto esse quadrado no 1 quanto no 4. Então, vai ser 1 ao quadrado, que é 1, sobre 4 ao quadrado, que é 16. Então, a gente tem que o delta é 1 dividido por 16. Então, quanto que vai ser o x? Nosso x é o oposto de b, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, aqui, menos b, se o b é 1/4, o x vai ser menos 1/4, mais ou menos raiz de 1 dividido por 16, tudo isso dividido por 2 vezes a, que é menos 1 dividido por 10.000, beleza? Então, a gente vai fazer aqui no cantinho, vou fazer aqui, essa raiz de 1 dividido por 16. O que é essa raiz de 1 dividido por 16? É a mesma coisa que raiz de 1 dividido por raiz de 16. E aí a gente tem que raiz de 1 é 1 e raiz de 16 é 4, tá? Então aqui, ó, a gente vai fazer primeiro adotando isso daqui como positivo e depois adotando como negativo. Então vai ficar menos 1/4 mais raiz de 1 dividido por 16 é 1/4 também. Então, mais 1/4 dividido por 2 vezes menos 1 dividido por 10.000. Se vocês observarem aqui, vocês têm menos 1/4 e soma com 1/4, vai dar zero aqui em cima. Então, o resultado aqui vai ser zero. Só que essa raiz a gente já conhece, né? A raiz zero na função. Então, a gente vai partir para outra forma, que é adotando isso daqui como negativo. Então, vai ser menos 1/4 menos 1/4 dividido por 2 vezes menos 1 dividido por 10.000. Tá. Você deve 1/4 e deve 1/4 de novo, vai ficar menos 1 menos 1, menos 2/4. E aqui, menos 2 dividido por 10.000. Como que a gente faz uma fração dividido por outra fração? A gente tem aqui menos 2/4 dividido por menos 2 sobre 10.000. O que a gente faz? Copia a primeira do jeito que ela está aqui. Então, menos 2/4, quer dizer, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, multiplica por menos 10.000 dividido por 2. O que você pode fazer? Menos 2.000 vezes menos 10.000 vai ser menos 20.000 dividido por 8. Na verdade, vai ser menos 2 vezes menos 10.000 mais 20.000 dividido por 8, que aí a gente vai ter que é igual a 2.500. Beleza, meus queridos? Então, a alternativa correta para essa questãozinha aqui é a alternativa D, 2.500 metros. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Beleza? Valeu e até mais. Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Felipe Pena e hoje a gente vai resolver a questão 61
do Barro Branco. Para ir de um ponto A e chegar a um ponto C, é necessário passar por um ponto B. Há apenas 3 caminhos distintos para ir de A para B e apenas 4 caminhos distintos para ir de B para C. Para ir de C para A, passando por B, há somente os mesmos caminhos em sentidos contrários. Supondo-se que uma viatura partiu de A para chegar em C, passando por B, e outra viatura fez o trajeto contrário e, ainda que os caminhos tenham sido escolhidos de forma aleatória, a probabilidade de essas viaturas terem percorrido os mesmos caminhos, mas em sentidos contrários, é D. Então, o primeiro passo para resolver esse exercício é o seguinte: a gente tem que achar aqui as principais informações. Então, o que ele falou? Falou que a gente tem 3 pontos, né? Que é o ponto A, o ponto B e o ponto C. E ele disse que entre A e B há 3 caminhos diferentes. Então, aqui, um caminho, 2 caminhos, 3 caminhos. E de B até C tem 4 caminhos distintos. Então, 1, 2, 3, 4. Beleza. Ele falou o seguinte: se uma viatura vir de A para C e outra viatura vir de C para A, qual é a probabilidade das duas escolherem o mesmo caminho? Então, primeiro a gente tem que calcular separadamente a probabilidade de cada viatura. Então, vamos fazer a primeira viatura que vai de A para C. Qual que é a probabilidade dele escolher os caminhos entre A e B? É 1 em 3. Então, 1/3. Como ele tem que escolher os caminhos entre A e B e os de B em C, a gente vai multiplicar. E aqui ele tem que escolher um caminho e tem 4 possibilidades. Então, 1/4. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa multiplicação. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 3, 12. Tá, essa probabilidade é da viatura que vai de A para C. Mas e a probabilidade de vir de C para A? Qual que é? Também vai ser a mesma coisa. Ó. Vou chamar de viatura BA. E vai ser o seguinte, ó. De C, vou chamar de viatura CA, né? Na verdade. De C para B, ele vai escolher um caminho entre 4. Então, 1/4. E entre B e A, vai escolher 1 em 3 caminhos disponíveis, que vai ser 1 sobre 12 avos também. Como a primeira viatura vai de A para C e a segunda viatura vai de C para A gente vai fazer o que com essas duas probabilidades? Qual vai ser a probabilidade das duas virem pelo mesmo caminho? Vai ser o produto, né, a multiplicação entre a probabilidade da primeira viatura e a probabilidade da segunda viatura. Então, a resposta vai ser o seguinte, vai ser o quê? Esse 1/12, que é da primeira viatura, vezes 1/12 da segunda viatura, que vai ser o seguinte, 1/12 vezes 1/12, 1 vezes 1, 12 vezes 12, 144. Logo, a alternativa correta, a alternativa E. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse exercício. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, beleza? Valeu e até mais. Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Felipe Pena e hoje a gente vai resolver a questão 62 do barro branco, tranquilo? O que o exercício vai falar para a gente? Na tabela são apresentadas informações sobre o número de armas apreendidas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo no segundo semestre de 2018. Então aqui, em julho, foram apreendidas 688 armas, em agosto, 702 armas, setembro, 680, outubro 638, novembro 695 e dezembro 629. Se uma pesquisa utilizar média aritmética simples do número de armas apreendidas mensalmente no segundo semestre pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e outra pesquisa utilizar a mediana do número de armas apreendidas no segundo semestre, a diferença entre a mediana e a média será D. Então esse exercício é um exercício relativamente simples, ele já fala tudo que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer? Calcular a mediana, calcular a média e subtrair os valores. Então, primeiro, vamos calcular aqui do lado, vamos calcular a mediana, beleza? Como que a gente faz para fazer a mediana? A mediana é o número do meio. Você coloca todos os números em ordem crescente,
vai tirando menor e maior, até sobrar o número que está meio termo, beleza? Então tá, vamos colocar esses números aqui em ordem crescente. O primeiro número que vem é o número 629. Depois dele vem o número 638. Depois dele vem o número 680. Depois 688. Depois 695. E por último, o número 702. O que a gente vai fazer para achar a mediana desses números? Tiro menor, tiro maior. Tiro menor, tiro maior. Sobrou esses dois, não sobrou? O que a gente vai fazer? A mediana vai ser a média aritmética entre esses dois números. Então, o que a gente faz? A mediana vai ser 680 mais 688 dividido por 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer de uma forma mais simples, ó. Separa essa fração em duas frações. Coloca 680 dividido por 2 mais 688 dividido por 2. Quanto que é 680 dividido por 2? É 340. E quanto que é 688 dividido por 2? 344. Logo, a nossa mediana vai ser a soma entre 340 e 344, que é 684. Beleza, agora que a gente já encontrou nossa mediana, a gente tem que encontrar a nossa média, né? Média aritmética simples. O que é a média aritmética simples? Eu vou pegar todos esses valores aqui da tabela, somar ele e dividir pela quantidade de meses, que nesse caso é 6. Então, a gente soma tudo e divide por 6. Então, como que vai ser? Vai ser o quê? Vai ser 688 mais 702 mais 680 mais 638 mais 695 mais 629. Aí a gente soma tudo isso e divide por 6. Para que o vídeo não fique muito grande, eu já vou trazer aqui para vocês a soma desses números, que é 4.032. O que a gente vai fazer agora? A gente divide esse 4.032 por 6. Então vai ser 4.032 dividido por 6. 6 vezes 6, 36. 40 menos 36, 4. Desce o 3. 6 vezes 7, 42. 43 menos 42, 1. Desce o 2. 6 vezes quanto que dá 2? 6 vezes 2, que dá 12. Sobra 0. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vocês viram que a gente encontrou a média aritmética simples, que o exercício pedia, e a mediana. Só que ele não quer esses valores. Ele quer o valor da mediana menos a média aritmética simples. Então, o valor que a gente vai encontrar vai ser 684 menos 672. 4 menos 2, 2. 8 menos 7, 1. 6 menos 6, 0. Então, a resposta desse exercício, alternativa C, 12 armas. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, beleza? Valeu e até mais. Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Felipe Pena e hoje a gente vai resolver a questão 63 do barro branco, beleza? O que a questão fala? Considere o polinômio p de x igual x à quarta menos 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 8x menos 4, sabendo-se que ele é divisível por x menos 1 mais de uma vez, a soma entre a maior e a menor raiz da equação p de x igual a zero é igual a... Primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão, a gente tem que usar a técnica de Briot-Ruffini para ir diminuindo o grau desse polinômio px, beleza? Então, como ele disse
que o polinômio é divisível por x menos 1 mais de uma vez, o que a gente vai fazer? A gente sempre vem com a raiz do que está dividindo. Então, por exemplo, a gente vai chegar e vai fazer o seguinte, ó. X menos 1, né? X menos 1 é igual a 0. Então, x é igual a 1. Então, a gente vai colocar o 1 aqui. E desse lado, a gente vai colocar todos os coeficientes desse polinômio. Então, por exemplo, aqui vai ser 1x à quarta, aí a gente coloca o coeficiente 1. Depois aqui o coeficiente menos 2, aqui o coeficiente menos 3, 8 e menos 4. Beleza, a gente desce o primeiro, multiplica e soma, multiplica e soma, multiplica e soma. Então, 1 vezes 1, 1, mais menos 2, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1, mais menos 3, menos 4. 1 vezes menos 4, menos 4, mais 8, 4 positivo. 1 vezes 4, 4, mais menos 4, 0. O que esse zero quer dizer? Esse zero quer dizer que o resto da divisão foi zero. Então, isso quer dizer que o polinômio, igual ele falou, o polinômio p de x, x à quarta menos 2x ao cubo, menos 3x quadrado mais 8x menos 4, é divisível sim por x menos 1. Beleza, só que a gente ainda não chegou no polinômio de grau 2, porque se a gente fizer aqui, ó, os coeficientes, esse polinômio vai ser o seguinte, vai ser x ao cubo menos x quadrado menos 4x mais 4. E a gente quer chegar num polinômio de grau 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o Briones-Ruffini novamente. Como ele falou que x menos 1, que o polinômio é divisível por x menos 1 mais de uma vez, a gente vai fazer de novo o Briones-Ruffini e usando o 1 como raiz de novo. Então, até agora a gente descobriu que a raiz é 1 e 1. Agora a gente tem que descobrir as outras duas. Você coloca o 1 aqui. Quais são os coeficientes? 1, menos 1, menos 4 e 4. Beleza. A gente desce o 1, multiplica e soma. Então, vai ser 1 vezes 1, 1, mais menos 1, 0. 1 vezes 0, 0, mais menos 4, menos 4. 1 vezes menos 4, menos 4, mais 4, 0. Então, de novo, o resto foi 0. E a gente chegou em qual polinômio, né? A gente chegou no polinômio x quadrado mais 0x menos 4. Beleza? E aqui, 0 vezes x, a gente pode tirar, então a gente chegou no x ao quadrado menos 4. E quais são as raízes de p de x igual a 0? Você iguala a 0, certo? Então, vai ser x ao quadrado igual a 4. Então, x vai ser mais ou menos a raiz de 4, que isso vai dar o quê? 2 e menos 2. Então, o x1 menos 2 e o x2, 2. Beleza, mas essas não são apenas as soluções, só essas as soluções do polinômio. A gente tem 4, porque é um polinômio de grau 4, então tem 4 raízes, tá? As soluções nesse caso foram menos 2, vou colocar em ordem crescente, tá? Menos 2, 1, 1 e 2. Só que o exercício não está perguntando quais são as raízes. Ele quer saber qual que é a soma da maior e da menor raiz da equação. A maior raiz é esse 2 aqui. E a menor é o menos 2. Somando os dois, 2 mais menos 2 é igual a 0. Portanto, a alternativa é E. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos e sempre ativar o sininho aqui no canal para receber todas as notificações de vídeos, beleza?
Fala, meus queridos, tudo certo? Meu nome é Felipe Pena e hoje a gente vai resolver o último exercício da nossa saga, né, da nossa playlist, resolvendo todos os exercícios do Barro Branco 2019, beleza? Então, o que a questão fala sem mais enrolação? Em um triângulo, sabe-se que os lados de medida 4 e 6 formam um ângulo de medida igual a 60 graus. A medida do terceiro lado desse triângulo é igual a. Então, primeira coisa, a gente vai desenhar aqui. Não precisa ser em escala, tá? Porque na hora da prova você não vai ter uma régua. Você vai colocar aqui um lado de 4 e um lado de 6. Beleza. Aqui vale 6, aqui vale 4. E a gente sabe que o ângulo formado entre eles é de 60. Então, aqui, 60 graus. Aí a gente vai ter um outro lado desse triângulo, né? Porque triângulo tem 3 lados. Então, a gente vai chamar esse outro lado que a gente ainda não conhece, que eu fiz de azul escuro, vai ser chamado de x. E como que a gente vai calcular esse valor de x? A gente tem dois lados e um ângulo. A gente pode fazer lei dos cossenos. O que vai ser? Vai ser o seguinte, ó, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 6 vezes o cosseno de 60 graus. Beleza, a gente sabe que o cosseno de 60 graus é igual a meio. Então, o que a gente vai fazer? X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, 36, menos 2 vezes 4 vezes 6. 2 vezes 4 vezes 6 vezes meio, que é o valor de cosseno de 60. 2 vezes meio é a mesma coisa que 1. Então, a gente vai cortar aqui e cortar aqui. Então, vai ser o seguinte, vai ser x ao quadrado é igual a 16 mais 34, 16 mais 36, desculpa, menos 4 vezes 6, 24. Então, o que a gente vai fazer? 16 mais 36, ou a gente pode fazer o seguinte, ó, x ao quadrado é 36 menos 24. 36 menos 24 a gente sabe que é 12. 12 mais 16, 28. Tranquilo. Só que agora a gente tem que tirar isso da raiz. O que vai ser? X vai ser raiz de 28. E o que é esse 28? É a mesma coisa que 4 vezes 7, não é mesmo? Então, vai ser x é igual a raiz de 4 vezes 7. O 4 sai, por quê? Tem algumas propriedades de raízes, de radiciação. Isso daqui também é a mesma coisa que isso, ó. Raiz de 4 vezes raiz de 7. Raiz de 4 a gente sabe que é 2. E raiz de 7, a gente deixa raiz de 7. Logo, a alternativa correta é a alternativa D, 2 raiz de 7. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa playlist de Resolvendo Barro Branco, tá? É só deixar aqui nos comentários qual é a próxima prova que você quer que eu faça, que eu vou estar resolvendo, beleza? Valeu e até mais.